Olá, aqui é o professor Emerson Caetano. Nós vamos trabalhar a parte de licitações e contratos, especialmente focado no concurso da CGU. Fique calmo, não há nenhuma falha. Eu sei que você ainda não está vendo a minha imagem, mas ela já vai aparecer e ela vai aparecer num layout um pouco diferente. Talvez você leve aí alguns segundos para se acostumar, mas eu garanto que vai ficar muito legal. O que vai acontecer? A gente vai trabalhar a nossa parte de licitações e contratos, está aqui, olha, licitações e contratos, com base na nova lei de licitações, que é a Lei 14.133 do ano de 2021. E nesta parte aqui, olha, nesta lateral aqui, vai aparecer a minha imagem. Então vejam só o que vai acontecer. Eu apareço aqui agora, tudo bem? Então, mais uma vez, professor Emerson Caetano, vamos prosseguir aí com o estudo da nossa licitação, contrato na administração pública. Muito bem. Primeiro ponto importante que eu gostaria de tratar com vocês, com base na lei, é o objeto desta nova lei. Que nova lei? Olha aí, ó. É a lei 13.000, aliás, 14.133 de 2021. Objeto dessa nova lei. Quero te alertar para o fato que você já deve ter em mãos o material em PDF que eu estou liberando para complementar muitos detalhes do que nós vamos abordar aqui. Aqui a gente vai dar uma ênfase nos pontos principais, mas todo o detalhamento complementar está nesse material PDF que eu elaborei especificamente para esse curso aqui. Tudo bem? Então, prosseguindo. Olha lá na tela. Então, a nova lei, ela vem com o propósito de substituir. Ela vem com o propósito de substituir as antigas leis de licitação e contrato. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando que esta nova lei vai substituir a Lei 8666/93, que era a lei geral. É a lei geral de licitações e contratos. Vai substituir também a lei do pregão e vai substituir também o regime do RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Então, toda a legislação anterior em matéria de licitações e contratos está sendo substituída pela nova Lei Geral de Licitações e Contratações. Tudo bem? Prosseguindo. E esta lei, ela estabelece normas gerais. Então, vejam, leis dos estados, leis municipais podem disciplinar aspectos específicos, peculiares, próprios de licitações e contratações naquele município, naquela região? Sim. Inclusive, uma lei federal ou algumas leis federais podem detalhar normas específicas, mas as normas gerais, com o procedimento, as regras, os princípios da licitação e da contratação, na sua fase interna e na sua fase externa, estará regulada ou estarão reguladas essas normas na Lei 14.133 de 2021. Então, são normas gerais em matéria de quê? Olha comigo na tela. Normas gerais em matéria de licitação e contratação. Ah, professor, mas eu sei que tem o chamado regime de contratação direta, é quando não se faz a licitação. A lei também vai tratar. É o caso de inexigibilidade e de dispensa de licitação, que nós veremos mais adiante. Mas prosseguindo, vamos lá. Ainda no objeto da lei, ela substitui isso aí, estabelece normas gerais. E agora a gente prossegue para abordar o seguinte. Qual é o âmbito de aplicação da lei? Aqui a gente está tratando o seguinte: a quem essa lei se aplica? A quem essa lei se aplica? Um ponto muito importante. Então, obrigatoriamente, o próprio texto da lei, da nova lei, diz que se aplica a todos os órgãos do Poder Legislativo. Então, Congresso Nacional, Câmara, Senado, todos os seus
departamentos, núcleos internos. Aplica-se também às assembleias legislativas, câmaras municipais, a Câmara Legislativa do DF, ou seja, todos os órgãos do Poder Legislativo federal, estadual, distrital e municipal. Além disso, todos os órgãos do Poder Executivo, e aqui nós estamos falando do Poder Executivo federal, Poder Executivo estadual, distrital e municipal, e também a todos os órgãos do Poder Judiciário. Aqui a gente trata também de todas as autarquias, e aqui nós estamos falando da União, dos estados, do DF e dos municípios. Quando uma autarquia federal, estadual, distrital ou municipal vai celebrar contratos com fornecedores particulares, existe a aplicação dessa nova lei de licitações. Entram também aqui as fundações públicas, os consórcios públicos, os fundos especiais, como por exemplo, Fundo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é um exemplo de fundo especial, e outros. E também entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. E aqui você vai colocar um destaque. Desde que não seja empresa estatal exploradora de atividade econômica. Então, as estatais, ou seja, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, apesar de serem entidades controladas pelo poder público, de forma direta ou indireta, se elas forem exploradoras de atividade econômica, elas não se submetem a esta lei que estamos tratando aqui, a 14.133 de 2021, porque elas vão se aplicar a lei 13.303 de 2016. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista que sejam exploradoras de atividade econômica, elas têm uma regulamentação própria para as suas licitações e contratos, regulamentação essa que está fixada na Lei 13.303 de 2016. Professor, e como ficam as empresas públicas e as sociedades de economia mista que sejam prestadoras de serviço público? Aí elas vão seguir a Lei 14.133. Então, se nós estivermos tratando, vamos trocar a cor aqui para você pegar esse destaque. Se nós estivermos tratando de empresa pública, estou abreviando, ou sociedade de economia mista, se for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, suas licitações e contratações deverão seguir a Lei 14.133 de 2021, que é esta lei que estamos analisando agora. Tudo bem? Não existe essa diferenciação. Muita atenção na sua prova, porque se falar simplesmente estatais ou empresas públicas, você vai aplicar a lei geral delas. Agora, se falar claramente empresa pública ou sociedade de economia mista, ou ambas, que sejam prestadoras de serviço público, isso vai ficar claro lá no item,
elas são regidas pela Lei Geral de Licitações, que valem para órgãos, autarquias e fundações. Prosseguindo. Muito bem. Ainda no âmbito de aplicação, a gente quer saber o seguinte: esta lei, ela não se aplica a quê? Ela não se aplica a quê? Então, a gente tem que saber a que não se aplica esta lei. Então, só para reforçar o que nós já falamos, empresas públicas que sejam exploradoras de atividade econômica. Por quê? Porque para as exploradoras de atividade econômica, a gente vai aplicar a Lei 13.303 de 2016, que contém as regras licitatórias e de contratação para as exploradoras de atividade econômica. O mesmo vale para a sociedade de economia mista. Vale a mesma lei. Qual? A Lei 13.303 de 2016, com as suas regras próprias de licitação. Bom, atenção para o fato de que também vale para as subsidiárias. Ou seja, também vale a Lei 13.303 de 2016 para as subsidiárias que sejam exploradoras de atividade econômica. Então, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que sejam exploradoras de atividade econômica, nos termos da Lei 13.303 de 2016, elas deverão licitar e contratar não com base na Lei 14.133, a nova Lei Geral de Licitações, mas sim no estatuto próprio dessas estatais, que é a Lei 13.303 de 2016, que contém regras licitatórias e de contratação especificamente para essas tais exploradoras de atividade econômica. Prosseguindo. Muito bem. Ainda no âmbito da aplicação, a gente vai tratar de algumas situações especiais. Algumas situações especiais envolvendo a aplicação, o âmbito de aplicação da lei. A nova lei qual que é? É a Lei 14.133 de 2021. Bom, quando se tratar de contratações então vamos colocar aqui, contratações e licitações com recursos provenientes de empréstimo. Empréstimos de onde? De agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil faça parte. Bom, aqui vai ser regras próprias. Regras próprias, vamos apagar aqui, escrevemos errado. Regras próprias mais a Lei 14.133 de 2021, de forma complementar. Ou seja, para aquilo que as regras próprias não tratar, a gente aplica a lei geral. E contratações com recursos oriundos de doação de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo. Aqui vai ser o quê? Idem.
A mesma lógica. Vão ter regras próprias e, supletivamente ou de forma complementar, aplicaremos a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei Geral de Licitações e Contratações. Então, tudo isso que acabamos de ver diz respeito ao âmbito de aplicação, ou seja, em que situações e a quem se aplica as normas gerais de licitação e contratação fixadas por essa nova lei que estamos estudando agora. Prosseguindo. Bom, ainda para arrematar a questão do âmbito de aplicação da nova lei, ou seja, vamos tratar das espécies de contratações que estão submetidas, que estão sujeitas à Lei 14.133. Então, a lei expressamente traz um rol de contratações que, se forem realizadas pelo poder público, deverão seguir as regras licitatórias e de contratação fixadas na própria Lei 14.133. Então, contratação, vamos colocar aqui, contrato de alienação ou de concessão de direito real de uso de bens públicos. Então, todas as vezes que o poder público, órgãos do executivo, órgãos do legislativo, do judiciário, autarquias, fundações, consórcios públicos, fundos especiais, todas as vezes que eles forem contratar a alienação ou a concessão de um direito real de uso sobre um bem público, deverão seguir as regras tanto licitatórias como as regras de contratação fixadas na nova lei. Além disso, contrato de compra, inclusive quando se tratar de contrato de compra por encomenda, inclusive isso. Além disso, contrato de locação. E aqui a gente está falando de locação de imóvel, mas também locação de bem móvel, um equipamento, uma máquina, um gerador, um transformador, por aí vai. Entra aqui também contrato de concessão ou permissão de uso de bem público. Permissão ou concessão de uso de bem público. Beleza. Entra aqui também contrato de prestação de serviço, conservação e limpeza, manutenção de prédios e por aí vai. Inclusive os serviços técnicos profissionais especializados, consultorias, serviço de advocacia e por aí vai. Entram também o contrato de obras e serviços de arquitetura e engenharia e contrato ou contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Contratos de TI e contratos de comunicação entram aí também. Prosseguindo. Bom, existem as contratações não submetidas, contratações ou espécies de contratos que não são submetidos à nova lei de licitações, a Lei 14.133. Então, vamos lá. Quais são esses contratos? Então, contratos de operação de crédito interno ou externo. O que é isso? Empréstimo. Contrato de empréstimo de recursos, valores. Tanto faz no âmbito interno, contrato com instituições financeiras internas, como com organizações ou instituições de fomento, financiamento externos. Não entram aí. Bom, contrato de gestão de dívida pública. Contrato para gerir dívida, incluídas as contratações de agente financeiro e suas respectivas garantias. Também não entra. Aqui é muito importante você memorizar esses contratos que
expressamente não se submetem à lei de licitações. Porque aí fica mais fácil. Tudo que não se encaixar aqui, de regra, vai cair num daqueles outros em que a aplicação da lei é obrigatória. Então, fica a dica, memorize esses aqui. Então, operação de crédito interno e externo, gestão de dívida, inclusive a contratação, desculpa, de agentes financeiros e suas respectivas garantias. E contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Então, aqui, se ou quando houver legislação específica própria para aquela contratação em especial. Então, atenção a esse detalhe. Prosseguindo, ainda no âmbito da contratação e da licitação, com base na nova lei, como é que fica a aplicação da lei para as microempresas e empresas de pequeno porte? Aqui, tal qual já existia na legislação anterior, antecedente, existe um certo tratamento diferenciado para as empresas públicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, qual é a regra geral? Qual é a regra geral? Então, a regra geral. A regra geral está aqui, ó. Microempresas e empresas de pequeno porte se submetem normalmente aos ditames, às regras estabelecidas pela Lei 14.133. Então, está perfeito. Agora, tem uma particularidade. As microempresas e as empresas de pequeno porte, elas gozam dos benefícios previstos na Lei Complementar 123. Essa Lei Complementar 123 é o estatuto, vou colocar aqui, é o estatuto da microempresa, ME, e da empresa de pequeno porte, EPP. E nessa lei, a Lei Complementar 123 de 2006, ela traz, entre os artigos 42 a 49 dessa lei, alguns benefícios, alguns diferenciais que, em alguma medida, favorecem as microempresas e empresas de pequeno porte para equilibrá-las em relação às empresas ditas normais. Então, fique atento a isso. Bom, e aqui eu queria destacar o seguinte, quero chamar a sua atenção, vide material PDF sobre essa matéria, que ele vai conter alguns detalhamentos a mais para você ter a noção de quais são os benefícios que estão fixados nessa lei complementar. Aí eu coloco alguns detalhes que destacam isso aí. É importante você complementar essas informações, mas o básico, você não pode chegar na prova sem, é essa noção de que as microempresas e empresas de pequeno porte, como regra, se submetem às mesmas normas da lei 14.133. Porém, complementa essa lei alguns benefícios que já estavam fixados na Lei Complementar 123. Por quê? Porque a própria nova Lei de Licitações, ela diz que os benefícios da Lei Complementar 123 de 2006 serão aplicados, serão mantidos em relação a microempresas e empresas de pequeno porte. Prosseguindo, agora a gente vai para os princípios da licitação e contratos administrativos. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Atenção. Olha, nós temos
princípios já previstos anteriormente e princípios novos, explicitamente previstos na nova lei. O que acontece? Os princípios já existentes, eu os destaquei em azul. Então, os princípios que vou mencionar, que estão destacados em azul, são princípios que também já estavam previstos expressamente no artigo 3º da Lei 8666/93. Os demais princípios são princípios que não estavam explicitamente, expressamente previstos na antiga lei. Muitos deles até estavam de forma implícita, mas agora passaram a ser princípios explícitos. Então, eu chamo a sua atenção para o fato de que todos esses aí são princípios explícitos na nova lei de licitações e contratos. Então, basicamente, a gente tem o princípio da legalidade no âmbito da licitação e das contratações. Os agentes públicos, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente determina ou autoriza. Ponto. Impessoalidade. Ao cumprir a lei, a administração não pode dar favorecimento ou tratamento favorecido ou desfavorecido a quem quer que seja, a não ser que a lei expressamente confira esse tratamento diferenciado favorecido. Mas a regra é: todos disputam a licitação em igualdade de condições, salvo raríssimas exceções, por conta da impessoalidade, salvo raríssimas exceções que eu vou mencionar mais adiante. A moralidade, valores éticos e morais devem ser observados. A publicidade, aqui é bom lembrar, a gente vai destacar também a questão do sigilo temporário do conteúdo das propostas. Vai ver isso mais adiante também. É uma pequena relativização transitória do princípio da publicidade. Do contrário, todos os demais atos imediatamente devem ser divulgados ou, no mínimo, permitir o acesso ao conteúdo desses atos a qualquer um que tenha interesse em acessar o conhecimento do ato praticado. Esses 4 primeiros princípios, eles já existiam na legislação anterior. Aí a gente tem o princípio da eficiência, que era implícito anteriormente, hoje é explícito. O princípio do interesse público era implícito, agora é explícito. A probidade administrativa e a igualdade são outros 2 princípios que já estavam expressos na Lei 8666 e continuam expressos na nova Lei de Licitações. Esses novos princípios aqui, olha, planejamento e transferência. Eu vou dar BID, material, PDF. Por quê? Porque lá eu, ainda que de forma resumida, fiz um detalhamento mais apropriado, uma conceituação para você melhor compreender. Mas o fato é que a transparência é diretamente correlacionada também com a publicidade e o planejamento é aquela ideia de você se programar, se planejar para que a licitação tenha um começo, meio e fim, um passo a passo para um caminho mais eficiente a se alcançar um propósito, que é a contratação, selecionando a proposta mais vantajosa para a administração e garantindo isonomia, igualdade de tratamento. Tem aqui também a eficácia, é um novo princípio expresso, segregação das funções. Esse aqui é o princípio em que eu aposto
uma cobrança específica na prova. A ideia central deste princípio está inserido em vários dispositivos da Lei 14.133, é o seguinte: a administração deve evitar que atribuições distintas ao longo do processo licitatório, quer na fase pré-licitatória ou fase interna, quer na fase licitatória propriamente dita, a fase externa, que estes atos distintos ou etapas distintas seja atribuída ao mesmo órgão ou autoridade. Porque se você segrega as funções, ou seja, cada etapa fica com uma autoridade ou um órgão distinto, isso intrinsecamente garante um controlando o que fora feito pelo outro. Isso garante maior austeridade no rigor da legalidade que se deve observar e os demais princípios também. Então, quando você coloca atribuições distintas num processo sucessivo em mãos de autoridades distintas, isso já faz com que cada nova autoridade que vá interferir tenha a oportunidade e o dever jurídico de rever e controlar o que foi feito pelo agente, pelo servidor anterior. Também o princípio da motivação, vinculação edital já estava na lei anterior, julgamento objetivo também. E aí depois vem segurança jurídica, razoabilidade, competitividade era um princípio muito importante implícito, agora ele é explícito. Proporcionalidade, celeridade, um princípio que não havia nem de forma implícita. A economicidade e o desenvolvimento nacional sustentável, que era um dos fins. Era um dos fins. Da licitação e contratação. Hoje passou a ser também um princípio. Tudo bem? Tranquilo em relação a isso? Muito bom. Então, eis aí os princípios. Aqui eu fiz de forma bem superficial, mas o suficiente para você compreender e ir memorizando esses princípios, mas eu quero que você busque o material PDF em que eu conceituei um por um e fiz alguns destaques daquilo que é mais importante em cada um dos princípios. O material realmente está muito detalhado, o material PDF, porque a ideia é essa, a gente não perder tanto tempo aqui, você poder memorizar e ter essa noção do que era e o que não era, o que eu acho mais relevante, e lá você ter uma complementariedade para acelerar o seu estudo. Prosseguindo, agora a gente vai para as definições apresentadas pela nova lei. Definições apresentadas pela nova lei. Assim como a lei anterior, a Lei 8666/93, esta lei de licitações traz uma série de conceitos dos institutos próprios da lei de licitações e das contratações. O que eu fiz? Qual foi a minha estratégia aqui? Aqui eu fiz um resumo muito detalhado, especialmente destacado no material PDF. Então, fiz os grifos necessários, os apontamentos necessários daquilo que é mais relevante. Para que a gente não fique perdendo tempo aqui só em cima aí do texto da lei, eu peguei lá as definições legais e fiz os destaques no material PDF para que você possa acelerar o seu estudo e ter uma boa noção do que realmente é mais relevante. Tudo bem? Tranquilo. Bom, vou encerrar aqui esse primeiro bloco, que seria o primeiro bloco, aí já deu um pouco mais de 30 minutos. E aí a gente volta no bloco anterior para a gente continuar a análise desse estudo. É só um instante e eu já volto.